Meu amado, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Meus irmãos, este é um capítulo longo da palavra. Uma vez que faremos a exposição do capítulo, eu vou fazer a leitura de alguns versículos nesta hora para a nossa edificação nesta noite. E logo em seguida eu passarei a exposição da palavra. E à medida que formos expondo o texto, faremos a leitura desse trecho das Escrituras. Então, leia comigo a partir do versículo 34 até o versículo 37. A palavra do Senhor nosso Deus em Daniel 4, do 34 ao 37. Assim nos diz o Senhor: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique a sua santa palavra inspirada ao nosso coração nesta noite para o louvor da sua glória. O construtor do maior navio de sua época, no dia de lançá-lo ao mar, respondeu o seguinte para uma repórter que lhe perguntou a respeito da segurança do navio: minha filha, nem Deus afunda este navio. Minha filha, nem Deus afunda este navio. O Titanic afundou da noite do dia 14 para o dia 15 de 1912, após chocar-se com um grande iceberg, dizimando milhares de pessoas. Vidas foram dizimadas naquele dia. Este episódio retrata muito bem, meus irmãos, o que é o coração humano. Por natureza, o coração humano, ele é soberbo, ele é arrogante e ele está em oposição ao Deus do céu. Aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, aquele que reina soberanamente sobre todo o universo. Meus irmãos, o capítulo 4 de Daniel é interessante porque
é uma declaração, uma carta aberta de Nabucodonosor, cujo início começa pelo seu final. As palavras de Nabucodonosor, nesta passagem dirigida a todos os povos, a todas as nações, a todos os homens de todas as línguas da terra, esta carta começa pelo seu fim, onde Nabucodonosor glorifica ao Deus Altíssimo. É o seu reconhecimento nesta oportunidade. Nesse instante, você deve se lembrar que Deus está paulatinamente trabalhando o coração de Nabucodonosor até o momento em que ele se prostra diante de Deus e reconhece quem de fato o Senhor é. No capítulo 1, Deus está levantando 4 jovens para ficar ao lado de Nabucodonosor, e Deus os está dotando com uma sabedoria inigualável em todo o reino da Babilônia. No capítulo 2, nós temos um sonho de Nabucodonosor, onde ele sonha com uma grande estátua, a estátua de um homem, uma imagem, cuja cabeça era de ouro, o seu peito era de prata, o peito e os braços, os seus quadris de bronze e as suas pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. A cabeça dessa estátua, a cabeça de ouro, é identificada como o próprio Nabucodonosor. Daniel lhe dá essa interpretação, e após trazer uma interpretação que ninguém no reino era capaz de revelar o sonho e de interpretá-lo ao rei, Nabucodonosor então adora a Deus, mas não se rende totalmente. Ele disse no versículo 47 do capítulo 2: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Esta foi a declaração de Nabucodonosor a Daniel, mas ainda assim o coração deste rei permaneceu na sua crueldade, na sua dureza, e os tempos passaram, os dias se foram, e Nabucodonosor agora, ao invés de se prostrar diante do Deus dos céus, ele constrói uma imagem, uma estátua dele mesmo, representando ele e os seus próprios deuses, e faz um decreto: quem não adorar a estátua de Nabucodonosor seria lançado numa fornalha de fogo. 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mantêm-se de pé e não adoram a imagem de Nabucodonosor, colocando a própria vida em risco, a fim de não quebrar o mandamento de Deus e manterem sua própria identidade como verdadeiros israelitas, homens tementes a Deus, fiéis a Deus e cumpridores dos mandamentos do Senhor. Para não pecar contra o Senhor, esses homens arriscaram a sua própria vida. Entretanto, geraram a fúria, o ódio, a indignação do coração de Nabucodonosor, ao ponto de mandar aquecer a fornalha ardente de forma superlativa, de forma grandiosa, 7 vezes mais, para que aqueles homens fossem cruelmente assados, torrados no fogo. Mas Deus realiza um grande milagre, uma grande obra de Deus. Nabucodonosor, ao invés de ver os homens sendo estourados pela força do fogo, pelo calor do fogo, ele contempla 4 homens andando dentro da fornalha ardente. 4 homens, os 3 amigos de Daniel, saíram ilesos desta fornalha, sem cheiro de fumaça, nem nos seus cabelos, nem nas suas vestes. E naquela hora, Nabucodonosor então estabelece um decreto, dizendo: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele
pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Esse homem reconheceu a singularidade de Yahvé, reconheceu a singularidade de Deus, mas ainda assim preservou um coração afastado de Deus, um coração distante do Senhor, mesmo diante dos sinais e das maravilhas que o próprio Deus havia realizado na presença dele. Portanto, o capítulo 4 narra exatamente a trajetória do nosso Deus, a fim de quebrar toda a arrogância do coração deste homem, com o propósito de levá-lo a reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens. O Senhor constitui rei sobre eles. Portanto, meus irmãos, nesta noite eu queria convocar você a pensar comigo no seguinte tema: a soberania do Deus Altíssimo sobre o reino dos homens. A soberania do Deus Altíssimo sobre o reino dos homens. A soberania do Deus Altíssimo sobre o reino dos homens, em primeiro lugar, revela transtornar o sossego do arrogante. A soberania do Deus Altíssimo sobre o reino dos homens revela que o Senhor transtorna o sossego do arrogante. Veja que no versículo 4, o texto começa dizendo do coração turbado de Nabucodonosor por conta de um sonho e a incapacidade dos seus magos de trazerem uma revelação acerca do seu sonho. Isso você tem do versículo 4 ao versículo 7. Vou fazer a leitura com vocês do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Deus transtorna o coração ou o sossego do arrogante. É o que o Senhor faz aqui. No capítulo 2, Deus deu um sonho a Nabucodonosor. E agora no capítulo 4, mais uma vez, o Senhor entrega um sonho a Nabucodonosor. E mais uma vez, o coração deste homem está perturbado. Veja no versículo 4, que ele diz que o sonho, versículo 5, que espantou quando estava no seu leito, e os seus pensamentos foram turbados. A paz e o sossego deste coração se esvaíram,
Porque no versículo 4 é dito que Nabucodonosor estava tranquilo. Por que Nabucodonosor estava tranquilo? Querido, geralmente quando olhamos para Nabucodonosor, imaginamos aqui um guerreiro e um homem de batalhas. E de fato, Nabucodonosor foi um guerreiro e um homem de batalhas. Ele foi o grande vencedor da batalha da Babilônia contra o Egito em Carquemes, uma batalha magnífica, quando ele ainda era o general do seu pai. Ele efetuou grande humilhação sobre os egípcios e também grandes conquistas além do Egito, inclusive sobre o próprio povo de Israel, povo judeu. Ele imprimiu uma grande conquista sobre o povo da aliança por permissão e providência do próprio Deus. Mas além de ser um grande conquistador, Nabucodonosor também foi um grande construtor. Certamente você já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia, reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Este homem foi um grande conquistador e um grande construtor. E certamente esta tranquilidade se dava pelo fato dele ter visto suas grandes conquistas alcançadas, mas também pelo fato de ver suas grandes construções realizadas. E aqui o seu coração está em paz, mas é na tranquilidade de Nabucodonosor que o Senhor então lhe entrega um sonho e os seus magos feiticeiros são incapazes de revelar o significado daquele sonho. Todos são incapazes. Então, do versículo 8 até o versículo 18, Nabucodonosor convoca Daniel e lhe conta o sonho. É o que ele faz, do versículo 8 ao versículo 18. E aqui, pare um pouquinho. Quem era o chefe dos magos? Daniel era o chefe dos magos. Daniel era o homem que tinha o Espírito Santo de Deus e um dom especial para revelar sonhos. Mas Nabucodonosor não convocou a Daniel. Onde Daniel estava? O que ele estava fazendo nesta hora? Os estudiosos não sabem exatamente onde Daniel estava e o que ele estava fazendo, que não compareceu naquele decreto lançado pelo próprio rei Nabucodonosor. Certamente, meus irmãos, Daniel não compareceu pela própria intenção de Nabucodonosor, porque o seu sonho tinha um significado já estabelecido. Ele sabia que Daniel lhe daria uma interpretação e que esta interpretação certamente confrontaria o seu próprio coração. Quando ninguém mais pôde solucionar o seu problema, então ele recorre para quem de fato pode lhe conceder uma compreensão acerca do que ele havia sonhado. Não era Daniel, pois Daniel já havia dito anteriormente que não era produto da sabedoria e da habilidade intelectual dele, mas era produto da ação soberana do Senhor. Portanto, Nabucodonosor convoca Daniel e nesta hora então ele passa a relatar o seu sonho. Veja aí do versículo 8 em diante. Por fim, se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos,
e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais o coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Meus irmãos, o sonho de Nabucodonosor consiste numa grande árvore que ele sonha, uma árvore que é tão alta que alcança os céus. Nessa árvore, os pássaros se ajuntam nela, os viventes todos se alimentam desta árvore, dos seus frutos, da sua sombra. Esta é uma grande árvore. E o sonho também diz que Nabucodonosor sonha com um vigilante, ou santos, anjos de Deus, que descem do céu e diz: derrubem a árvore, cortem a árvore, os seus galhos, e expulsem todos que dela sobrevivem. Tragam a ruína, prendam, deixa só o toco, amarrem o toco, e esse toco vai viver do orvalho e do capim, da relva. Esse é o sonho de Nabucodonosor. Uma grande árvore. Esse sonho por si mesmo já era auto-interpretativo, mas certamente o coração de Nabucodonosor insistia em não acatar a revelação do Senhor. Até que então Daniel toma a palavra, e Daniel então traz a revelação sobre o sonho de Nabucodonosor. Percebam que o propósito desse sonho, ele é triplamente enfatizado nesta passagem, no versículo 17, no versículo 25 e no versículo 32. Esta frase-chave, ela se repete 3 vezes: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esta é a grande frase que se repete e é o grande propósito deste sonho. O sonho de Nabucodonosor deixa Daniel também perturbado. O coração de Daniel também se espanta diante da revelação de Deus àquele sonho. E por que Daniel ele está também perturbado? Imagine, não seria fácil para alguém dar uma notícia ruim para um soberano, para um tirano, para um homem vil como Nabucodonosor. Se a notícia da morte de Saul e de Jonatas foi algo terrível para uma pessoa cuja morte foi certa por Davi, imagine agora para Daniel dar a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que não seria uma interpretação boa para aquilo que ele havia sonhado. Por isso, irmãos, Daniel então diz: Nabucodonosor, esta árvore que cresce até os céus, essa árvore que cresceu, que abriga animais, que abriga vidas e que todas as pessoas estão ali reunidas nela, esta árvore é o próprio rei. O rei é esta árvore. Veja você aí que ele fala isso a partir do versículo 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes,
pois há em ti o Espírito dos deuses. Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujas ramas as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Você é esta árvore. Você adquiriu toda esta glória. Sabe o que é interessante? É que Daniel identifica toda a glória do reino da Babilônia com o próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o grande conquistador, como eu falei, e o grande embelezador desta nação. De tal forma que Daniel identifica as glórias do reino com o próprio rei Nabucodonosor. Quando você olha para a estátua de ouro, você percebe que Daniel fala de outros reinos, mas não fala dos seus reis, enquanto que na Babilônia ele identifica toda a glória da Babilônia com o próprio Nabucodonosor. Entretanto, meus irmãos, do versículo 23 em diante, ele traz então qual é o significado do corte da árvore. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. 7 tempos aqui é um tempo perfeito, é um tempo completo. Alguns pensam que a interpretação seria 7 anos, mas não quer dizer necessariamente 7 anos. 7 na Bíblia tem um sentido de perfeição, de completude. Você deve se lembrar, por exemplo, quando Nabucodonosor falou que aqueceria a fornalha 7 vezes mais, a ideia é superlativa. É de mostrar que a fornalha seria superaquecida, de tal forma que os próprios homens fortes do reino foram extintos, fulminados pelo calor da fornalha. Tamanha era a sua temperatura. Então, o 7 aqui não implica necessariamente em 7 anos, mas pode significar um tempo perfeito. Não sabemos quanto tempo Nabucodonosor ficou nessa sua loucura, mas o que sabemos é que foi um tempo perfeito, um tempo completo, estabelecido pelo próprio Senhor. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Não é o decreto dos vigilantes, nem dos santos, mas é o decreto do próprio Deus entregue pelos seus próprios anjos, que virá contra o rei, meu senhor, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e
em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus é o Deus soberano que transtorna o sossego do arrogante. Deus transtornou o coração deste homem. Deus o perturbou com uma revelação poderosíssima da sua disciplina e do seu juízo sobre ele. Uma grande glória que seria extinta por um tempo. Nabucodonosor veria toda a sua glória naquele momento apagada. Seria expulso dentre os homens até que ele pudesse reconhecer ou reconhecesse que os céus dominam. Que coisa linda! Até que reconhecesse que os céus dominam. Qual é a palavra de Daniel para ele? É uma palavra de arrependimento. Arrependa-se, rei. Seja bondoso. Trate o pobre com dignidade. Não seja tão vil, não seja tão mal, mas trate as pessoas com justiça e talvez a tua tranquilidade seja prolongada. Meu irmão, a tranquilidade e serenidade do coração arrogante não quer dizer necessariamente que tudo vai bem, que está tudo certo. Não. O pecado anestesia a nossa mente e obscurece a nossa visão de Deus, levando-nos para mais distante do Senhor e para uma vida pregressa e obstinada. É isso que o orgulho e a arrogância é capaz de fazer no teu coração. Todos nós, por natureza, somos orgulhosos, somos arrogantes, somos altivos, olhamos por vezes para as pessoas de cima para baixo, endurecemos o nosso coração diante da revelação e diante da palavra do Senhor. Quantas oportunidades Deus concedeu a Nabucodonosor, e o seu coração sempre se esquecia de Deus, sempre se esquecia da revelação do Senhor. Quantas vezes o teu coração fica assim? Quantas vezes você não reconhece os teus pecados diante de Deus? Quantas vezes você prolonga uma confissão e um reconhecimento diante do Senhor pela preservação dos teus próprios ídolos, do seu próprio orgulho? Quantas vezes desfrutamos de uma tranquilidade pecaminosa, de um sossego que não é real, de um sossego que não é verdadeiro? Você se lembra quando Davi adulterou com Batseba, a engravidou e mandou matar o seu próprio esposo, o esposo de Batseba, Urias? Você se lembra que Davi ficou sossegado até que seu coração foi esmiuçado pela palavra do Senhor através do profeta Natã? Você também deve se lembrar quando Jonas fugiu da ordem do Senhor para não pregar em Nínive, e estava tranquilo dormindo num barco, e Deus então encaminhou uma grande tempestade. Jonas foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, até que o mesmo reconhecesse que Deus domina sobre a sua vida. Até que o mesmo pudesse confessar a sua rebelião e se dispor a ir para Nínive e pregar a palavra do Senhor. Deus transtorna o coração arrogante no seu sossego. Uma tranquilidade que não reconhece a Deus como o soberano da sua vida, como o Senhor da sua vida, será esmiuçada pelo Senhor. A justiça de Deus encontrará o coração arrogante e transtorná-lo-á poderosamente.
tragicamente. Esta era a consciência de Agostinho de Hipona. Era a consciência, porque Agostinho tinha a seguinte certeza: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Porque assim que está o coração humano, inquieto, porque ele não consegue plena satisfação sem a graça e o poder transformador de Deus na sua vida. A soberania do Deus Altíssimo sobre o homem revela que o Senhor transtorna a tranquilidade do arrogante. Transtorna a tranquilidade do arrogante. E a soberania do Altíssimo Deus sobre o reino dos homens revela também que o Senhor quebra o orgulho do arrogante. Deus não só transtorna, como o Senhor quebra. E aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo diante de muitas pregações, diante de muitos estudos, diante de muitas leituras, diante de todo o conhecimento que temos acerca da palavra do Senhor, e mesmo diante de todos os sinais de Deus, a semelhança de Nabucodonosor, nós prolongamos uma dureza cruel diante de Deus. Deixamos de reconhecer quem Ele é. Deixamos de tomar consciência das nossas fragilidades, do coração empedernido que temos. Nabucodonosor, diante de tudo que ele viu e ouviu, Nabucodonosor continuou com o seu coração enrijecido diante do Senhor. E o texto bíblico diz que mesmo depois de Daniel ter convocado o rei ao arrependimento, parece que foi como nada. Sabe, você já teve aquela sensação de mudar de casa, ou imagine uma pessoa que mudou de casa e ele foi para um apartamento ou para uma casa perto de uma fábrica que trabalha 24 horas por dia. No primeiro dia o barulho incomodou, você não conseguiu dormir, você perambulou pela casa, você ficou o tempo todo ali aguardando uma hora para que o sono viesse, mas o sono não veio. No segundo dia, você continuou perturbado e não conseguiu descansar. No terceiro dia, você cochilou um pouco. No quarto dia, você conseguiu dormir mais horas. Na outra semana, você já conseguiu dormir e passaram-se os meses, anos, e você consegue dormir tranquilamente, sem que aquele barulho incomode o teu coração e a tua vida. Assim é o pecado na vida de muitas pessoas. No primeiro momento ele incomoda, ele entristece, ele gera pânico, ele gera preocupação, mas o pecado vai anestesiando, vai cauterizando a mente, e as pessoas vão se acomodando àquela realidade, vão se acostumando com aquilo. Nabucodonosor estava tranquilaço, mesmo depois de todas as revelações do Senhor e de todas as manifestações de Deus sobre a sua vida. Até que aquilo que Deus revelou se cumpriu. E se cumpriu da forma mais cruel na vida desse homem. Veja que o versículo 28 diz: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E como essas coisas sobrevieram? Versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? 12 meses se passaram, 1 ano, e Nabucodonosor então está no terraço da sua casa. E certamente do terraço da sua casa, Nabucodonosor, ele contempla uma grande avenida que ele construiu, a avenida processional.
E ele viu aquela avenida pavimentada com calcário, enfeitada com leões. E ele também olhou para os seus jardins suspensos, construídos por ele para agradar a sua própria mulher, para fazê-la se sentir bem no seu reino, uma vez que ela era de uma outra nação, de um outro país. Nabucodonosor talvez contemplou um grande templo que ele ergueu em homenagem ao seu deus Marduk, e tudo isso encantou o seu coração. Ele viu outros 50 e tantos templos que ele embelezou, que ele fez. Ele olhou para o muro grandiosíssimo e majestoso que ele fez, cercando toda a Babilônia, tão largo, que dava para passear com uma carruagem puxada por 4 cavalos. Nabucodonosor viu torres, Nabucodonosor viu muitas coisas belas que ele fez. E então, do terraço da sua casa, contemplando todas as maravilhas e todas as construções, e Nabucodonosor então declarou: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Consegue ver aqui o pronome na primeira pessoa do singular, o eu. Pronome possessivo, o meu grandioso é meu e a minha majestade. Tudo está na primeira pessoa. E a arrogância desse homem sobe aos céus. Como a construção da Torre de Babel também subiu. Os homens tentaram construir uma torre em oposição a Deus, símbolo do seu orgulho na Babilônia. Construiu uma torre que alcançasse os céus, para que o mundo não fosse mais destruído por água, como se fosse uma tentativa de dizer: vamos desafiar ao Senhor. E nós vamos construir uma coisa tão gigantesca que Deus não será capaz de destruir. Deus não será capaz de transtornar essa vida. Mas Deus é Deus. Até onde o Senhor pode ir para quebrar o teu orgulho? Até onde o Senhor pode ir para quebrar a arrogância do nosso coração? O Senhor vai até ao ponto de nos humilhar, de nos lançar no chão, de nos fazer passar pelas piores experiências da nossa vida, a fim de que a gente reconheça que os céus domina. Talvez uma enfermidade, talvez a perda de um filho, talvez o desemprego batendo a casa, talvez a oposição no trabalho. Quantas coisas o Senhor pode fazer para quebrar o nosso orgulho? O que Deus tem feito para moer você? O que Deus tem feito na tua vida nesse tempo que você se encontra no pilão de Deus, onde o Senhor está socando a massa a fim de tirar os resíduos mais grossos para deixar apenas aquela camada fininha que será útil para o alimento? O texto diz: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Mas o versículo 31 diz: falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como
os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer ervas com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Deus expulsou Nabucodonosor. Alguns tentam aqui linkar esta situação com uma doença, mas o foco aqui não está meramente no fato de Deus ter adoecido Nabucodonosor, mas está no juízo de Deus sobre ele. Deus julgou Nabucodonosor e Deus transtornou a sua vida, Deus arruinou o seu orgulho. Imagine, um homem com toda a sua pompa, com todas as suas construções, agora Nabucodonosor não passa de um animal. Ele se comporta como um boi. Ele não dorme mais no conforto do seu palácio. Ele não dorme com um cobertor bem aquecido, não, ele está agora no campo. Ele não se alimenta das suas finas iguarias, mas ele se alimenta das ervas do campo. Ele pasta, ele rumina como um boi. Toda a sua beleza, talvez externa, agora tudo está desfigurado. Tudo está desfigurado. Seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram, e certamente ele agia como um animal, porque Deus o quebrou e Deus o humilhou. Meus irmãos, é assim que o Senhor muitas vezes faz conosco. Deus nos quebra, Deus nos humilha. Às vezes a gente fala assim, quando um aluno no seminário, ele se revela muito arrogante, isso eu ouvia muito no meu tempo de seminário, geralmente quando aquela pessoa era muito orgulhosa, muito vaidosa, e a gente falava assim, fica tranquilo, o ministério vai ensiná-lo. Deus vai ensiná-lo no decorrer do tempo. E Deus, pedagogicamente, Ele trata e Ele trabalha o nosso orgulho. Eu li uma história interessante que conta de um navio que estava em alto mar, e esse navio avistou ali uma luz, e o comandante então do navio solicitou o seguinte: favor alterar seu curso 15 graus para norte, para evitar a colisão com a embarcação. Os canadenses estavam do outro lado, responderam de pronto: recomendamos mudar o seu curso 15 graus para o sul. O comandante ficou mordido de raiva. E então ele bradou: nós somos um navio militar. Repito, mude o seu curso. Mas o canadense insistiu: recomendamos mudar o seu curso 15 graus para o sul, para evitar colisão. O capitão, alterado, mais uma vez, com muita raiva, falou ao microfone: fique sabendo que o meu navio é um
porta-aviões e que estou acompanhado de destroyers e fragatas. Exigimos que você mude o seu curso 15 graus ao norte imediatamente. E o canadense calmamente respondeu: isso é impossível, Senhor. Nós somos um farol. Estamos no rochedo. Depois de um breve silêncio constrangedor, o canadense repetiu calmamente: recomendamos mudar o seu curso 15 graus para o sul. Às vezes, a dureza do nosso coração e a arrogância da nossa vida se depara com uma rocha poderosíssima, que é capaz de esmiuçar os mais poderosos metais. Não há vibrânio que seja capaz de suportar o peso da rocha que é o Senhor Jesus Cristo, que é capaz de esmiuçar qualquer coração orgulhoso, qualquer coração vaidoso. Você é arrogante? Você é orgulhoso? Veja, não pense que orgulho é só aquela pessoa que se acha o máximo. Aquela pessoa que está na igreja e que olha para os outros sempre de cima para baixo. Não pense que a arrogância é só o produto de pessoas abastardas financeiramente. O orgulho também pode ser daquela pessoa pobre, daquela pessoa simples, daquela pessoa singela, que não tem muitos recursos intelectuais, materiais ou espirituais. Tanto o homem abastado financeiramente ou intelectualmente como o simples podem ser orgulhosos terríveis se não olharem para o lugar certo. Se não contemplarem o verdadeiro Deus que domina os céus e o nosso coração. A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. A nossa passagem termina Deus revelando que Ele não só transtorna a tranquilidade do arrogante, dizendo que Deus não apenas quebra o orgulho do arrogante, como Deus, o soberano, a soberania do Altíssimo Deus sobre os homens também transforma o coração do arrogante. Ele não só perturba, ele não só quebra, como ele também transforma. Veja, do versículo 34, é o desfecho da nossa passagem. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Meus irmãos, Deus perseguiu esse ímpio, esse rei ímpio, arrogante. E Deus o quebrou e humilhou até que ele pudesse declarar que os céus dominam sobre a terra. Mas isso não aconteceu até o momento que o soberano Deus, que domina sobre toda a vida, mas também sobre o coração humano, sobre a salvação humana, o fizesse olhar para o lugar certo. No início do nosso capítulo, Nabucodonosor está olhando para baixo.
E para baixo ele contempla todo o seu universo. Todo o universo de Nabucodonosor estava ali, suas construções. Mas agora Nabucodonosor não mais olha para baixo. O texto diz: mas ao fim daqueles dias completos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Para onde você tem olhado? O teu foco está no teu universo? Ou o teu foco está no universo de Deus? No reino de Deus? Você sabia que você batalha por dois reinos, muitas vezes? Que o nosso coração está num conflito, dois reinos estão em guerra. O reino do Senhor e o seu próprio reino. Quantas vezes nós oramos, seja feita a minha vontade? Quantas vezes nós queremos que a minha vontade seja feita? Quantas vezes? Nós trabalhamos e vivemos para que o meu desejo e para que a minha vontade seja estabelecida. Esse é o conflito de dois reinos, mas apenas um pode governar e dominar sobre a sua vida. Apenas um. Apenas o governo do Senhor. E Nabucodonosor não saiu da sua humilhação, da sua situação severa, enquanto ele não ergueu os olhos aos céus e reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E no versículo 35 ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. É Nabucodonosor que construiu uma estátua, que lançou os servos numa fornalha ardente. É ele quem está reconhecendo. Um pagão está dizendo: ninguém pode deter a mão desse Deus soberano. O que ele quer fazer, ele faz. Por mais poderoso que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja, você não pode resistir quando Deus agir. Você não pode resistir quando Ele então resolver tratar a sua alma, tratar o seu coração. Ele vai tratar, seja na tranquilidade, seja na dor, mas Ele vai tratar. E quando Ele tratar, Ele vai tratar. Conta que, certa feita, Charles Spurgeon estava passeando pela rua e ele encontrou um bêbado no canto de um poste. E então esse bêbado olhou para Charles Spurgeon e disse: Senhor Spurgeon, o senhor lembra de mim? Ele olhou para o bêbado e disse: não lembro de você. Por quê? Deveria me lembrar? O bêbado falou assim: eu sou um de seus convertidos. Charles Spurgeon então olhou para ele e falou assim: então bem, está explicado. Você deve ser de fato um dos meus convertidos, mas não é um dos convertidos do Senhor. Porque quando um homem é convertido pelo Senhor, a sua vida é radicalmente transformada. E o seu coração não mais será governado por hábitos pecaminosos. O seu coração será governado pelos céus. O seu coração será governado pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque assim como um rei foi rebaixado aqui, um outro rei também foi lançado para a terra. Nasceu de uma mulher, foi humilhado, ele foi moído, ele foi rejeitado, ele foi maltratado pelo orgulho e pela obscuridade humana, ele foi expulso dentre os homens, os que eram seus não lhe receberam, nem lhe deram glória alguma, mesmo porque ele voluntariamente renunciou, ele abriu mão
do seu conforto, do seu sossego, para se humilhar entre nós, para morrer a morte de cruz, para sofrer o pior de todos os sofrimentos, para ser humilhado, maltratado, morto, para que na sua humilhação, a tua humilhação e a minha humilhação fosse extinta. Esse rei que se humilhou é Jesus Cristo, que se humilhou voluntariamente, que se entregou voluntariamente, que não se rendeu às tentações e às propostas de Satanás. Ele se humilhou para que a tua vida fosse governada apenas pela glória dele e pelo reino dele. Ele veio para que o Pai fosse glorificado, para que todos nós tivéssemos uma vida glorificada, exaltada na presença do nosso Deus. Portanto, que a semelhança de Nabucodonosor, nós que somos transformados pelo Senhor, possamos declarar, os céus reinam. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se houve esperança para Nabucodonosor, certamente haveria esperança para o povo de Israel, que tinha ficado menos de 10%, apenas um toco. Se houve esperança para Nabucodonosor, se houve esperança também para o povo de Israel, há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para aqueles que têm um coração arrogante. O tempo de Deus é o tempo para o quebrantamento, para a humilhação e para a confissão de pecados, para se render aos pés do Senhor e, à semelhança desse homem, dizer a todas as nações, a todos os povos e a todas as línguas: os céus dominam. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor nos ajude hoje e sempre a termos uma vida governada e dirigida pelo Senhor. Portanto, aprendemos nessa noite a soberania do Deus Altíssimo sobre o reino dos homens. O Senhor transtorna o sossego do arrogante, o Senhor quebra o orgulho do arrogante e o Senhor transforma o coração do arrogante. Que Deus nos abençoe.